A consciência sucumbe muito facilmente a influências inconscientes, e estas são frequentemente mais verdadeiras e sábias do que nosso pensamento consciente. Além disso, acontece frequentemente que motivos inconscientes anulam nossas decisões conscientes, especialmente em questões de vital importância. Carl Jung. Muitas pessoas tendem a minar suas próprias agendas. Para sua frustração e perplexidade, eles se veem tomando decisões irracionais, vivenciando bloqueios mentais e até mesmo doenças físicas que paralisam seus planos. É como se uma força misteriosa assumisse o controle, afastando-os dos objetivos que determinaram realizar. E assim, atormentados por autossabotagem contínua, essas pessoas nunca parecem chegar onde querem. Mas por que nos autossabotamos? Como é que destruímos nossos próprios planos sem nenhuma boa razão? O psiquiatra suíço Carl Jung descobriu respostas plausíveis para essas perguntas quando se tornou ciente de uma parte da psique que ele chamou de sombra. Podemos ver a sombra como um recipiente psicológico dentro do reino do inconsciente. Neste lugar escuro, onde a luz da nossa consciência não alcança, armazenamos nossos traços indesejáveis. Pode haver várias razões pelas quais varremos certos aspectos indesejados de nós mesmos para debaixo do tapete. Nossos pais podem não gostar deles, ou eles podem não se encaixar no ideal social. Ou a vida nos ensinou que eles nos levam a sofrer. E então, reprimimos esses traços banindo-os para as entranhas da psique, como se não fossem parte de nós. Mas eles são. E de acordo com Jung, a repressão de aspectos indesejados de nós mesmos não resolverá o problema. Na verdade, pode ter consequências desastrosas, pois esses aspectos assumem vida própria, operando na obscuridade. E é aqui que a autossabotagem começa. As partes reprimidas da personalidade se revoltam contra nossas mentes conscientes das profundezas da sombra. E assim, estamos em guerra conosco mesmos, sem nem saber com quem estamos lutando. Felizmente, há maneiras de parar essa autossabotagem. Em vez de reprimir o que está na sombra, Jung nos incitou a integrá-la à nossa personalidade. E só podemos fazer isso tornando o inconsciente consciente e descobrindo o que está escondido por baixo. Vamos explorar a psicologia da autossabotagem e como superá-la, com base nas obras de Carl Jung. Há um equívoco comum sobre a sombra que leva a muita confusão e mal-entendidos sobre o papel da sombra e como integrar o que foi reprimido. Muitas vezes pensa-se que a sombra é simplesmente o lado negro e negativo da personalidade. Por causa dos problemas que pode causar, é frequentemente pensado como a parte de nós mesmos que contém todos os nossos impulsos negativos. E por causa disso, a sombra como um conceito psicológico é frequentemente retratada simbolicamente como uma figura sombria, sugerindo um sinistro outro eu que existe fora da nossa consciência. Mas a sombra na verdade se refere a algo fundamentalmente diferente. A sombra é, na verdade, mais como um lugar escuro do que como uma figura escura e sombria. Então, poderíamos pensar na sombra como sendo um armário escuro na psique humana onde a luz da consciência não brilha. E esse armário escuro é onde trancamos todas as partes reprimidas da personalidade que não estamos dispostos e ou incapazes de enfrentar ou reintegrar no momento, o que pode acontecer por uma variedade de razões, como trauma ou necessidades não atendidas, para citar algumas. Então, quando falamos sobre fazer o trabalho da sombra e integrar a sombra, não estamos realmente integrando a sombra em si. Na verdade, estamos integrando os conteúdos da sombra. E quando digo os conteúdos da sombra, estou me referindo a todas as partes reprimidas da personalidade. Essas são as partes do self que habitam o lugar escuro ou que é a sombra. Então, da mesma forma que você pode colocar objetos em um armário escuro e ele fica envolto em sombra, você também pode tirar esses mesmos objetos daquele armário escuro e colocá-los na luz do sol e eles não mais estariam envoltos em sombra. E isso também é verdade para as partes da personalidade que habitam a sombra. Não há nada inerentemente sombrio ou negativo sobre eles. É que eles foram colocados em um lugar sombrio e estão operando fora da nossa consciência e frequentemente estão causando problemas para nós por causa dessa desconexão. Agora, uma coisa importante a perceber aqui é que, quando essas partes da personalidade se tornam reprimidas, não é como se você tivesse apenas alguns traços flutuantes reprimidos na sombra.
Então, não seria totalmente preciso dizer algo como o eu reprimi minha ganância ou o eu reprimi minha alegria ou porque tanto a ganância quanto a alegria são qualidades flutuantes. Para reprimir uma qualidade como ganância ou alegria ou qualquer outra coisa, você teria que reprimir um fragmento inteiro de personalidade que está ligado a essas qualidades. Agora, esses fragmentos de personalidade que são separados da percepção consciente, que são frequentemente chamados de aspectos da sombra, são na verdade mais como mini-personalidades. E cada uma dessas mini-personalidades são 100% você porque são fragmentos de sua personalidade. E quando essas mini-personalidades são separadas de sua consciência e colocadas no armário escuro da sombra, elas se tornam separadas e autônomas de sua personalidade consciente, que é o ego e a parte de você que está na luz da consciência que você se refere como o eu ou o eu. Então, da mesma forma que nossa personalidade consciente ou ego tem suas próprias perspectivas, necessidades e agendas, cada um de nossos aspectos da sombra que habitam a sombra também tem suas próprias perspectivas, necessidades e agendas. E as agendas de qualquer aspecto da sombra podem ou não entrar em conflito com as agendas da nossa personalidade consciente. E então, quando a agenda da sua personalidade consciente entra em conflito com a agenda de um ou mais dos seus aspectos da sombra, isso pode causar um pouco de turbulência interna e um sentimento de resistência ou luta consigo mesmo. Então você pode notar seus aspectos da sombra e suas agendas em ação quando você está se envolvendo em procrastinação e comportamento de autossabotagem que o mantém lutando para fazer mudanças positivas em sua vida. Então, vamos discutir um exemplo de como a autossabotagem baseada na sombra pode aparecer na vida de alguém e frustrar seus planos. Suponha que uma mulher se identifique fortemente com ser uma solitária. Seu objetivo é administrar um negócio online de sucesso e viver no campo porque esse modo de vida minimiza a interação e a dependência de outras pessoas, o que ela conscientemente acredita ser o que ela quer no final das contas. Embora a ideia de autossuficiência seja praticável, ela repetidamente prejudica o progresso que faz. Por exemplo, ela recebe uma oferta de comprar um pedaço de terra agrícola no deserto por um preço amigável, mas ela recusa por um motivo frágil. Ou ela consegue atrair um número considerável de seguidores em seu blog de estilo de vida, que tem muito potencial de ganho. Ainda assim, ela decide parar de postar sem conseguir explicar sua decisão com argumentos sólidos. Da perspectiva do ego, a maneira como ela conscientemente se percebe determina o que quer e precisa, suas escolhas são sem razão. Afinal, ela se identifica fortemente como a rebelde solitária. Ela sonhou por anos em ser autossuficiente, independente e bem distante do rebanho. Mas assim que seus sonhos se realizam, ela joga uma chave inglesa nas obras. Ela não consegue explicar o porquê. É como se algo ou alguém a estivesse sabotando. Como se um hóspede indesejado estivesse se escondendo nas sombras de sua alma, sem supervisão, fora de sua autoridade consciente. E que esse indivíduo rapidamente assuma o volante sem consulta, destrua o que os esforços do ego alcançaram e então vá embora, sem ser encontrado em lugar nenhum. Assim como qualquer forma de raciocínio sólido para apoiar sua autossabotagem, a misteriosa convidada permanece elusiva. Ela sabe que algo suspeito está acontecendo na escuridão, mas não consegue identificar o que é, pois está além de seu alcance consciente. E enquanto ela não conseguir lançar luz sobre o que está à espreita na sombra, isso a governará como um marionetista por trás da cortina. Como afirmou o analista junguiano Dr. Murray Stein, e cito, qualquer complexo autônomo não sujeito à vontade consciente exerce um efeito possessivo sobre a consciência proporcional à sua força e limita a liberdade desta última. Fim da citação. Quando nossos aspectos sombrios tomam as coisas em suas próprias mãos, consequências destrutivas podem surgir. Desejos e emoções inexplicáveis podem surgir do nada e sempre que sentirem vontade, sem permissão, anulando nossa autoridade e diminuindo nossa força de vontade. Eles influenciam e até sabotam nossas agendas conscientes enquanto puxam as cordas dos bastidores, deixando-nos confusos sobre nosso comportamento irracional. O Dr. Murray Stein escreveu o seguinte sobre a natureza sabotadora de o que Jung chamou de complexos, e eu cito, os complexos funcionam para paralisar o processo de individuação intimidando uma pessoa para becos sem saída emocionais. Alguém pode facilmente ser vítima, por exemplo, de uma necessidade implacável de vingança e uma raiva implacável por feridas infligidas na infância, ou escorregar para o abismo sem fundo da nostalgia.
O complexo tem uma vontade própria que é frequentemente mais forte do que a capacidade do ego de resistir. Fim da citação. O complexo, ou mini-personalidade, escondido na sombra da mulher representa uma característica reprimida no desejo de conexão humana. Por causa de mágoas passadas, ela o havia renegado. E ela não sabe que esse aspecto indesejado de si mesma se transformou em um governo sombra que tenta minar as ações de um isolacionista medroso disfarçado de amante da solidão e da independência, mas que, sem saber, anseia profundamente por parentesco. Do fundo de sua psique, essa personalidade reprimida joga um jogo paradoxal. Por um lado, esse aspecto sombra quer fazer parte de sua consciência. Ela quer que suas motivações sejam ouvidas, seus desejos sentidos, suas necessidades atendidas. Então, isso sabota o individualismo ferrenho da personalidade consciente e todos os seus esforços em direção à independência. Consequentemente, ela continua pegando carona para ir ao trabalho, morando com colegas de quarto e lavando suas roupas em uma lavanderia pública, onde ela vê muitas pessoas. Essa situação pode parecer inconveniente e indesejável da perspectiva de sua personalidade consciente, mas é precisamente onde o aspecto sombra quer que ela esteja. Por outro lado, o aspecto sombra não quer ser iluminado. E sua elusividade é compreensível, pois ela não apenas representa o que é indesejado, mas também se rebela contra a pessoa que a renegou. Se ela a encontrar, ela perderá sua soberania. Então, enquanto ela permanecer nas sombras, ela mantém o poder de trollar, sabotar e destruir autonomamente. Ela continua sendo uma personalidade própria e, acima de tudo, segura. Mas ao fazer isso, ela estará para sempre em conflito com seu hospedeiro. Existem algumas razões diferentes pelas quais a autossabotagem pode acontecer. Mas no exemplo com a mulher, a autossabotagem está vindo de um aspecto da sombra respondendo a uma necessidade que poderia potencialmente não ser atendida, que é a necessidade de conexão. Da perspectiva deste aspecto sombra, a agenda da personalidade consciente de ir em direção à independência extrema é totalmente antitética a essa necessidade. No fundo, esta mini-personalidade sabe que, se e quando seu anfitrião se tornar financeiramente bem-sucedido, ela terá dinheiro suficiente para ter sua própria casa sem colegas de quarto, e ela terá seu próprio veículo, então ela não terá que dividir o carro com outros para ir trabalhar. E ela terá sua própria lavadora e secadora, e então ela não irá mais à lavanderia onde ela tem muita interação social. O aspecto sombra também percebe que ter mais dinheiro significa que ela tem mais capacidade de negligenciar e ignorar sua necessidade de conexão e socialização. E então, em uma tentativa desesperada de preservar a pouca conexão com outras pessoas que esse aspecto sombra obtém, ele sabota seu sucesso financeiro e manipula a personalidade consciente para procrastinar e evitar o sucesso financeiro ao tomar decisões comerciais inexplicavelmente imprudentes. Além disso, ele também pode criar diferentes racionalizações e bloqueios mentais sobre o sucesso. E talvez toda vez que ela queira trabalhar em seu blog, ela de repente se sinta extremamente cansada e só queira tirar um cochilo, quando ela estava perfeitamente energizada e acordada antes. Agora, a solução para a autossabotagem que vem de um aspecto sombra tendo uma necessidade não atendida é na verdade bem direta. O primeiro passo é reconhecer as necessidades e agendas de sua personalidade consciente e as necessidades de cada um de seus aspectos sombra. E isso requer observação e honestidade brutal. Se essa mulher no exemplo for muito honesta consigo mesma, haverá muitas dicas ao longo do dia de que ela realmente valoriza a conexão e o pertencimento. Ela só precisa estar disposta a notar essas coisas e admiti-las para si mesma. Então, uma vez que ela se torna ciente dessa necessidade, é seu papel como personalidade consciente tecer a necessidade desse aspecto sombra por conexão na agenda de sua personalidade consciente para o sucesso financeiro e fazer as mudanças necessárias para atender a essa necessidade. Então, em vez de imaginar-se se tornando totalmente independente quando se tornar financeiramente bem-sucedida, ela pode se imaginar tendo mais tempo e liberdade por causa do dinheiro que ganha, e usando esse tempo e liberdade para gastar socializando e se conectando com amigos e entes queridos. Então, a solução seria atender às necessidades de seu aspecto sombra. Dessa forma, o aspecto sombra não precisa sabotar os objetivos e sonhos de sua personalidade consciente para garantir que essas necessidades sejam atendidas.
Se você estiver interessado em mais conteúdo sobre a sombra, psicologia junguiana e muitos outros tópicos relacionados, eu recomendo fortemente que você confira o canal de Emerald, The Diamond Net. Ela também é uma facilitadora de trabalho consciente e coach de vida que oferece sessões individuais e aulas em grupo para ajudar as pessoas com seu trabalho interior. Gratidão por assistir, espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seus comentários.